Olá pessoal, tudo bem? Você que está aí na sua casa, deitadinho, assistindo sua televisão, nós vamos começar agora com uma aula que eu sei que muitos acham complicada, mas vai dizer a verdade, não é. A aula de mitose, tá? Mitose, você já ouviu falar, é um fenômeno de divisão celular. O que é divisão celular? Quando uma célula, tá? Uma célula, ela fica velhinha, e aí ela recebe a informação, continue viva, e ela fala, eba, vou continuar viva. E aí ela vai fazer um balezinho de cromossomos, que é a atividade que você vai ter que descobrir, como é que é esse balé de cromossomos. Ela vai invaginando a membrana depois que esse balézinho está quase acabando e forma duas novas células, tá? Então a divisão celular, a mitose, é o fenômeno em que uma célula mãe, tá? Ela origina duas novas células filhas, tá bom? O mais legal, essas filhas são idênticas à mãe, elas são clones da mãe, tá legal? E se a mãe, por exemplo, levava um patrimônio genético haploide, sei lá, seja lá quantos cromossomos forem, ela vai originar duas filhas também haploides, entendeu? Então ela originou dois clones, e mais do que isso, né, essas células que se originaram, essa daqui deixou de existir para originar essa não existe mais, isso aqui é passado, só existe isso. Essas células jovens ganharam o quê? Um prolongamento de vida, elas zeraram o cronômetro da vida e começa a contagem de vida tudo de novo. Então elas começam a contar a idade a partir de agora do seu nascimento. Então isso é bacana, né? Você tem uma célula que estava envelhecida, no nosso corpo, cerca de 4 a 6 meses, ela origina duas jovens, tá? E essa célula clone vai realizar o trabalho daquela que ela está substituindo. Se é uma célula do fígado, ela continua trabalhando no fígado. Se é do rim, continua no rim. Se é do epitélio sei lá, de um vaso sanguíneo, continua no epitélio de um vaso sanguíneo. E se é de um feto que está se desenvolvendo, também vai sendo originado essas células por mitose. Tá? Então é um processo que você vai ter a vida inteira para poder crescer, poder se desenvolver, e se o organismo for unicelular, para ele se reproduzir. Agora, se a célula for 2N, tá? Tem o patrimônio genético do pai e da mãe, ela origina duas filhas 2N também, tá certo? Nós vamos focar nas etapas do processo da mitose, tá bom? Por quê? Porque essas etapas caem no vestibular. Então, o que se fez? Nós, na ciência, gravamos o processo de mitose, tá? Isso aqui é um processo contínuo. Você vai ver que a célula está trabalhando e eu vou mostrar o processo de divisão, tá? Até formar duas novas células. Isso foi gravado em vídeo, tá? Pelos biólogos. E nós, o que fizemos? Temos que passar isso para o papel, né? E a folha de papel não passa filme. E nós resolvemos o quê? Pegar aquele filme que pode durar de 1 hora a 24 horas, que é o tempo de uma mitose, tá? Entre 1 hora, depende da célula, até 24 horas, e nós pegamos esse filme, que é continuado, começa aqui e acaba ali, e dividimos nos melhores momentos, tá? Então nós pegamos 4 melhores momentos, tá certo? E aí eu vou te mostrar o primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, final do filme, plum, começando a formar duas novas células. Dá para entender isso? Então é um processo contínuo. O aluno tem sempre aquele problema que ele acha que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não é. Começa aqui e termina ali. Então isso daqui são etapas no decorrer do tempo. Aqui, ó, aqui passou um certo tempo, aqui outro, até culminar no final. Essas etapas intermediárias, quando termina a mitose, não existem mais. Está claro isso? Porque tem gente que acha que tudo acontece simultaneamente o tempo todo. Então começa aqui, termina ali, ok? Então vamos começar. A célula, trabalhando em suas atividades corriqueiras do dia a dia, a gente fala que ela está em intérfase, tá? Trabalhando em suas atividades do dia a dia. Na boa, seja lá em qual órgão for, em qual estrutura for, tá? Como eu vou trabalhar com a divisão celular, eu não vou trabalhar com 46 cromossomos, que é muito para desenhar. Então eu vou pegar uma célula diploide e vou trabalhar com apenas 4 cromossomos. O que vale para 4, vale para 46. Fechou? Então é só você depois fazer em casa com 46. É um bom exercício, né? Você vai se divertir, passa o final de semana fazendo o desenho de mitose com 46 cromossomos. Muito bem, eu vou pegar só o que me interessa. Essa aqui é uma célula completa, tá? É uma célula eucarionte, ela tem núcleo,
Então eu vou desenhar a carioteca. Está aqui a carioteca. Lembra que ela tem poros e ela foi originada pelo retículo endoplasmático. Só vou desenhar nesse lado. Lá dentro do núcleo, além de ter a aguinha, que é o nucleoplasma, isso pouco importa, quase não cai, você tem uma organela aqui, ó. Parece um monte de pontinho. Isso aqui é o nucleolo, formado por RNA ribossômico. E o nome está dizendo, se ele é feito de RNA ribossômico, ele vai ajudar a formar os ribossomos nas novas células. Me interessa no citoplasma uma organela chamada centríolos, um par de centríolos aqui. Lembra que eles são feitos de microtúbulos, 9 conjuntos, né, de 3 microtúbulos. 3 vezes 9, 27 microtúbulos para cada centríolo. Lembra disso? E aí, os 4 cromossomos, tá bom? Eu vou desenhar um cromossomo pretinho, tá aqui, que ele está desenrolado. Na verdade, ele é uma cromatina, ou se você quiser um filamento, ele é um cromonema. Eu vou pegar o azulzinho, segundo, o roxinho, terceiro, e o vermelhinho, quarto. Então aqui tem 4 cromossomos, tudo bem? Eles estão emaranhados, desespiralizados no núcleo, na intérfase, ok? Essa célula está trabalhando nas atividades do dia a dia. Média de tempo de trabalho, 4 a 6 meses na célula animal, tá legal? Muito bem, ela está velhinha, tá? E ela recebe uma informação bioquímica. Não são todas que recebem, não. Metade das células morrem. A outra metade vai fazer mitose, senão você ia dobrar de tamanho a cada 6 meses. Então, essa celulinha recebe a notícia, né? Vem a voz de Deus, a voz de Morgan Freeman, e fala para ela, faça mitose. Ela fala, mitose, eu vou fazer mitose. Quer dizer, eu vou continuar viva, tá? E aí, começa todo o processo. Ela vai duplicar o seu material hereditário, duplicar os cromossomos, lembrando que cada cromossomo é uma molécula de DNA. Então ela vai duplicar o DNA, tá legal? Então a primeira coisa aqui, ó, duplicação dos cromossomos, tá? Lembrando que cada cromossomo é uma molécula de DNA. Daqui a pouco, na próxima aula, você vai ver como é que ocorrem essas etapas aqui, essa parte inicial. E além de duplicar os cromossomos, esse par de centríolos também será duplicado. Então aqui você vai ter a duplicação dos centríolos, tá? E aí, passou por essa fase, que você vai ver que é a fase S, de duplicação, ela vai gastar algumas horas produzindo algumas enzimas, algumas proteínas, para começar a divisão, tá certo? E agora nós vamos para a divisão celular propriamente dita, tá bom? Muito bem, e agora, né, que a célula recebeu a informação, vamos fazer a mitose, vamos duplicar, começa o processo. E como eu disse para vocês, eu vou dividir o processo nos 4 melhores momentos, ou nos 4 momentos mais importantes. O primeiro momento foi batizado com o nome de primeira fase. Prófase, primeira fase. A fase do meio, quase intermediária, é a metafase. Metáfase, né? Metade, tá? A fase quase no final, próximo do final, anafase. Anáfase. E a fase final, a fase de ponto, em latim, ponto é telofase. Tudo bem? Telófase. E aí termina a divisão e as células voltam para a intérfase para trabalhar nas suas atividades do dia a dia. Certo? Então, o trabalho seu é o que acontece na prófase, o que acontece na metáfase, na anáfase e na telófase. Então, vamos começar. Prófase, tá? Começou o processo. A célula, quando faz mitose, ela para de trabalhar em todas as suas outras atividades. Ela estava trabalhando, no fígado, ela parou. E ela tira o dia, ou algumas horas, para fazer a divisão. Tá? Então imagina uma célula, ela trabalha 6 meses, quando ela pega um dia de folga, ela faz mudança, quer dizer, não tem folga. A célula trabalha pra caramba o tempo todo, tá? E como o processo vai estar focado na região do núcleo, no que acontece com os cromossomos, na verdade, o que você tem que saber? O que acontece com os cromossomos? Nós temos que dar espaço, precisa de espaço. Aí o retículo endoplasmático recolhe a carioteca.
Então a carioteca vai se espalhando, como ela é feita de retículo, ela vai sendo puxada e dando espaço para os cromossomos. Tá legal? Outra coisa, os centríolos, que já estão duplicados, tá bom? Tá aqui os centríolos, eles começam a liberar fibras ao redor. Essas fibras ao redor, tá? Alguém olhou e falou, nossa, me lembra uma estrela. E batizou essas fibras ao redor dos centríolos de estrela em latim. O nome é aster. Tudo bem? Além da aster, eles começam a polimerizar fibras de tubulina, né, microtúbulos de tubulina, entre eles. Quer dizer, entre os centríolos começam a formar fibras, que são as fibras do fuso que você vai ver daqui a pouco. Esses centríolos começam a migrar, a ser empurrados para os polos da célula. Polo norte, polo sul, equador. Então os centríolos começam a migrar para os polos da célula. Tá legal? Os cromossomos, que já foram duplicados na intérfase, eles estavam fininho como o cromonema, né? E agora eles começam a espiralizar. E quando começa a espiralizar, você já pode chamar ele de cromossomo sem medo. Tá? Só que lembra, os cromossomos estão duplicados, os cromossomos estão com 2 moléculas de DNA. Cada cromossomo, uma molécula de DNA. Quando ele duplica, continua um cromossomo ligado pelo centrômero, mas eles vão ter o quê? 2 moléculas de DNA. Então vamos pegar o vermelhinho. O cromossomo vermelhinho já começa a espiralizar, ó, fica mais visível. Tá? Aqui estava muito difícil de ver. O azulzinho também fica mais visível. O roxinho também. E o pretinho também. Professor, e o nucleolo lá? O nucleolo também se espalha pelo citoplasma e ele vai ser usado, esse RNA ribossômico, ele está se espalhando, ele vai ser usado para sintetizar novos ribossomos, ok? Então vamos lá, repassando. Prófase, carioteca se espalha pelo citoplasma, nucleolo se espalha pelo citoplasma, centríolos duplicam, liberam fibras ao redor, chamadas de aster, e migram para os polos. E os cromossomos começam a espiralizar, vai ficar mais visível, porque aqui é muito difícil de ver, você não vê no microscópio óptico. Ele vai espiralizar e, meio por incrível que pareça, eles vão migrar para o equador da célula, eles serão transportados para o equador da célula, tá bom? O tempo vai passando, você já deve ter percebido que essa fase é a fase mais longa do processo, porque acontece muita coisa. O tempo vai passando e a metáfase começa, a gente aceita que a metáfase está mais ou menos por aí, quando os centríolos alcançam os polos. Então está aqui o centríolo no polo e está aqui o centríolo no polo. Tudo bem? Não esqueça que ele ainda tem as fibras ao redor, que são as aster. Ó, aqui, ó, está aqui no polo. Os cromossomos com grau máximo de espiralização super visíveis, é nessa fase que eles vão estar bem visíveis, eles tiram foto, entendeu? Eles dão autógrafo, fazem meet and greeting, é tudo nessa fase que você conta cromossomo e faz aquele exame do cariótipo, tá? Então você vai ver o cromossomo pretinho bem espiralizado no equador, você vai ver o vermelhinho bem espiralizado no equador, o azulzinho também, cadê azul? Tá aqui o azulzinho, bem espiralizado. Vamos arrumar o azulzinho, tá? E falta qual? O roxinho. Tá aqui. Então, tudo bonitinho. Lembra que você conta cromossomo pelo centrômero. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Cada um com 2 cromátides. E aí, sabe aquela fibra do fuso, vermelhinha? Ela vai polimerizando e formando esses tubozinhos de tubulina, de uma proteína, ligados ao centrômero aqui, tá? Então, como isso parece... Você já viu a agulha de bússola? A agulha de bússola é fusiforme, ó, tá? Então, isso aqui foi batizado de fibras do fuso mitótico, porque isso aqui tem forma de fuso, forma de agulha de bússola, tudo bem? Então, ó, metáfase é rapidinho. De novo, repassando metáfase. Centríolos nos polos, cromossomos no equador, grau máximo de espiralização, é aí que a gente conta cromossomo, e as fibras do fuso ligadas no centrômero, ok? Muito bem. Termina a metáfase quando esses centrômeros aqui duplicam, tá? Vai duplicar o centrômero. Quando o centrômero duplica, presta atenção, na anáfase nós temos os centríolos nos polos, bonitinho, tudo arrumadinho, tá aqui tudo certinho. Agora, quando duplica as fibras do fuso, suponha o seguinte, eu sou uma cromátide,
tá? Aqui tem duas cromátides, ó, uma e duas, cromátide irmã. Lá na minha frente tem outra cromátide. Amarraram um fio em mim, que é a fibra do fuso, aqui no meio. Ó. Aqui no meio tem um fio, eu sou a cromátide. Agora, o que vai acontecer? Essas fibras do fuso começam a encurtar, como se fosse uma cordinha, puxando a cromátide irmã. Então, quando a cromátide é puxada, dá uma olhadinha. Se alguém te puxar pelo meio, o que acontece? Você dobra. Por isso que a imagem do cromossomo, da cromátide irmã, vem dobradinha, porque ela é puxada e ela dobra. Então, agora, por exemplo, eu vou puxar essa cromátide preta para cima e para baixo. Ela faz isso. Ó. Entendeu? Ela dobrou. Eu vou puxar a vermelhinha para cima, para baixo. Vou puxar a azul para cima e para baixo. E vou puxar a roxa para cima e para baixo. Quem está puxando isso são as fibras do fuso. Está aqui. Tá? Então, anáfase. O que acontece? Anáfase, você vai ter a separação das cromátides irmãs. Isso é a coisa mais importante. É uma das coisas que mais cai no vestibular, é a anáfase. Então, vamos lá. O que acontece na anáfase? Separa as cromátides irmãs, tá? As fibras do fuso encurtam, separa as cromátides irmãs, e as cromátides irmãs começam a migrar para os polos da célula. Quando está migrando para os polos, é um sinal bioquímico para o citoesqueleto da célula começar a invaginar. Ele começa a fazer isso, a invagina, centrípeta, tá? Ele vai se dirigindo a membrana para o centro, é centrípeta. Então, nós falamos que ocorre uma citocinese, um movimento da membrana dirigido ao centro. Então, isso daqui, ó, é uma citocinese centrípeta. Por quê? A membrana está dirigindo-se ao centro. Para quê? Para fazer a divisão e formar duas novas células. Nesse momento que começa a citocinese, tudo volta ao normal. Acabou basicamente a divisão. Vamos voltar ao normal. O que é voltar ao normal? Retículo reconstrói a carioteca. Aí a carioteca começa a ser refeita, tá? O nucleolo começa a dar o ar da graça aqui de novo, tá bom? Os centríolos que estavam coladinhos nos polos, eles já dão uma descoladinha, já vai ficar mais perto do núcleo, aqui também. E os cromossomos começam a desenrolar, desespiralizar, descondensar, tudo a mesma coisa. Então o vermelhinho começa a desenrolar, vai ficando mais fininho. Aí você tem o azul mais fininho. Aí você tem o roxinho mais fininho. E o preto mais fininho, chega de fininho que já encheu o teu saco. Muito bem, certo isso? Agora, quando que termina a telófase? Quando a invaginada termina. E terminou de invaginar, formam-se duas novas células. Essas células, pode olhar, carioteca está refeita, nas duas, bonitinho. O nucleolo está refeito. Os centríolos estão posicionados próximos ao núcleo. Ah, mas um está em cima, outro está embaixo. É a mesma coisa, ó, vira isso aqui assim, ó, fica igual, ou vira para cima, fica igual, entendeu? E os cromossomos começam, como eu disse, a desespiralizar, tá aí, voltando a formar a cromatina. Tá aqui. E, meu amigo, temos célula-mãe com 4 cromossomos, célula-filha também com 4, célula-filha também com 4. E terminou a mitose, tá? Então, a mitose, 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Terminou, volta para a intérfase. Ok? Então, espero que você tenha entendido essa aula, tá? O que você precisa fazer? Olhar essas fotos e descrever foto. Você sabe fazer isso. Se eu te mostrar uma foto, você descreve, né? Uma foto que eu te mostro lá. Uma menina com um cachorrinho e um carro vermelho do lado. Você sabe descrever. Aqui é a mesma coisa, só que não tem menina, nem cachorrinho, nem carro vermelho. Você tem um monte de fiozinho aqui que você tem que saber os nomes, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.